curso ideal, foliões deste carnaval. Nós estamos aqui para fazer o quê, Sasha? Vamos passar o carnaval com vocês. Achou que ia se livrar da gente? Vem a dobradinha aqui de conhecimentos pedagógicos. E língua portuguesa. Uhul! Vamos nocautear! Vamos iniciar então com questão de língua portuguesa. Vamos à questão de número 1. Tá pronto para o nocaute? Então venha comigo na tela. Olha só. Os pronomes relativos têm como função a retomada de um termo que o antecede. Partindo dessa afirmação, marque a opção em que o que é classificado como pronome relativo. E aí, você consegue resolver essa questão em 1 segundo se você tem o seguinte pensamento. Ó. Quando o que for um pronome relativo, você consegue substituir por alguém da família do o qual. Como assim o qual? Da família. Pode ser o qual, a qual, os quais, não tem problema. E agora, quando o que for conjunção integrante, você consegue substituir a estrutura inteira iniciada pelo que pela palavra isso. Então, vamos testar. Ó. Ele quer um pronome relativo. Você lê, por exemplo, o qual 24,99%? Não faz sentido. Mas olha só, você lê, por exemplo, isso. Isso o quê? Que 24,99% dos cariocas sofrem da araquibutirofobia. Meu Deus, que palavrão. Então, esse primeiro que aqui é conjunção integrante. Não serve para a gente. B. A pesquisa comprovou isso. Isso o quê? Que o contágio acompanha aqui a curva de frequência analagmática. Troquei do que até o final pela palavra isso. Esse que é conjunção integrante. Não serve para a gente, pois estamos procurando o pronome relativo. São dígitos, porcentagens e gráficos, os quais estão por todos os lados. Olha só. Então, eu consegui trocar por alguém da família do qual esse que é pronome relativo. E ele está substituindo, ó, o dígito, a porcentagem e os gráficos. Letra D. Trocando em miúdos, isso quer dizer isso. Isso o quê? Que em cada 4 cidadãos do Rio, um está araquibutirofóbico. Olha só. Então, eu tenho aqui em 3 alternativas conjunção integrante e na letra C, o pronome relativo, beleza? Então, sempre que eu consigo trocar o que por alguém da família do qual, esse que é um pronome relativo. Consequentemente, ele está substituindo um termo que já foi expresso, né? Então, ele faz uma coesão ali anafórica. Então, agora, fiquem com a questão de número 2. Vou passar a caneta para a professora Ariel. Então vamos lá, gente. Vamos agora resolver a questão de número 2 para você gabaritar aí quando o assunto for o quê? Avaliação. Então vem comigo, vamos lá. Aqui na questão número 2 fala o seguinte: a avaliação da aprendizagem é um aspecto fundamental no processo de ensino-aprendizagem, ok? Então, deve ocorrer durante todo o processo de aprendizagem. Nesse sentido, relacione adequadamente as colunas a seguir. Nós temos aí a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e processual e a avaliação somativa. Você precisa saber diferenciar cada uma delas. Quando nós falamos em avaliação diagnóstica, é sempre o quê? No início do ano letivo lá, você vai pegar para ver como de fato este aluno se encontra em relação a alguns conhecimentos ou conceitos. Pode ser também em relação até mesmo ver se esse aluno, né, está ali de fato alfabetizado. Como, Ariel? Dá para ele uma redação, traz um tema, pede para ele escrever lá o que ele quer ser, o sonho que ele tem, e ele de fato vai escrever, certo? Você vai avaliar como é que está o quê? A escrita dele, né? Se está o quê? Com aspectos aí de coesão, de coerência, como é que está o que? A ortografia, é um ponto. Quero trabalhar um conceito que ele deveria, né, ter aprendido no ano anterior. Lança aí para ele, né, uma sondagem onde você vai lançar o tema, vai pedir para que ele de fato venha, né, com conhecimentos prévios que ele aprendeu no ano anterior.
E aí, isso é sempre no início, é diagnóstica. Vamos lá, agora a avaliação formativa, ou também chamada de processual. Vai ser durante, então é ao longo do processo. Essa é sempre o tipo de avaliação que você deve priorizar, tá? Enquanto professor. Se a banca não vier traçando o tipo de avaliação, você sempre vai assinalar a resposta numa perspectiva de uma avaliação formativa, porque ela vai ocorrer ao longo, durante o processo. E a somativa, Ariel? A somativa é sempre ao final. É aquele professor que prioriza o quê? Testes e provas, onde ele vai, de fato, priorizar a nota, o conceito, ok? Então vem comigo, vamos tentar agora resolver essa questão. Primeiro aí, identifica as competências dos alunos. Identificação, gente, de competências. Só pode ser aí a avaliação, o quê? Diagnóstica, porque você está fazendo uma identificação, uma sondagem. Então, é uma avaliação diagnóstica, número 1. Perfeito? Segundo aí, determina o alcance dos objetivos previamente estabelecidos. E olha a palavra-chave aí, grau de aproveitamento. Falou em grau, falou em nota, só pode ser avaliação somativa. Coloca aí número 3. Perfeito? Palavra-chave. Acompanha. Poxa, Ariel já falou, tá acompanhando. Acompanhamento é durante, é um processo. Então acompanhe os processos educacionais em andamento. Olha aí, 2 palavras-chave aí, de maneira a atingir os objetivos de aprendizagem estabelecidos. Só pode ser o quê, gente? Formativa ou processual, perfeito? Questão aí, bota aí número 2. Acontece, gente, aonde? Aonde? No início. Falou em início de um período para o quê? Averiguar os conhecimentos, o quê, gente? Prévios. 3 palavrinhas-chave quando eu falar de uma avaliação diagnóstica. Então, eu tenho aí número 1. 1, 3, 2, 1. Qual a alternativa? Letra A. Ok? Então, agora eu vou estar passando para a professora Sasha, porque você não vai mais errar quando vier uma questão falando de avaliação. Vamos lá, Sasha. Traz aí agora mais conteúdo. Vamos, vamos, vamos. Estamos prontos para o nocaute? Sim, falei dessa casa. Então, vamos lá para a questão de número 3, com alegria. Indique a figura de linguagem utilizada no trecho. Chegou à estratosfera o índice de inflação. Perceba, de fato o índice de inflação chegou lá na estratosfera? Claro que não. Então eu estou exagerando, não é isso? E quando eu estou exagerando, eu tenho a figura de linguagem que se chama hipérbole. Fácil, fácil, fácil. Resposta letra A. Agora, só uma palhinha aqui. Por que não é B? Metonímia. Então, a metonímia, ela trabalha com uma troca, tá? Então, metonímia trabalha com troca. Vou botar aí para que você visualize. Então, essa troca é de palavras, ó, que possuem relação. Então, se eu falo assim para você, ó, adoro ler Camões. Eu não leio de fato Camões, né? Eu adoro ler o livro de Camões. Então, eu estou fazendo uma troca, ó. Eu substituí o livro pelo autor. Eu tenho uma troca aqui do autor pela obra. Eu tenho um tipo de metonímia. A antítese vai trabalhar com a oposição possível. E aí, cuidado para que você não confunda com o oxímoro. Porque o oxímoro vai trabalhar com a oposição sem nexo. Tá? Como assim? Se eu falo, por exemplo, ó, o dia está frio, mas o café está quente. Eu tenho frio e tenho quente. Estou trabalhando com a oposição. Mas é uma oposição possível? Sim. É totalmente possível que o dia esteja frio e o café esteja quente. Então, isso aqui é antítese. Foi mal. Agora se fala assim para você, ó. João disse verdades
mentirosas. Eu tenho aqui verdade e tenho mentira. Estou trabalhando no campo da oposição. Só que isso tem nexo? É uma oposição possível? Claro que não. Porque se ele falou verdade, não pode ser mentirosa. E se ele falou uma mentira, não pode ser verdade. Então, isso aqui é o oxímoro. Cuidado, então. E o pleonasmo, ó, que tem aqui na letra D, o pleonasmo é a redundância. Quando eu tenho pleonasmo, eu estou repetindo uma ideia, ó. Vou botar aqui, repetição da ideia. Cuidado, ó, porque não é repetição da palavra, é a repetição da ideia. Então, subir para cima é um pleonasmo? É um pleonasmo. Entrar para dentro é um pleonasmo? É um pleonasmo. Mas cuidado, ó, porque normalmente o que cai não é essa facilidade. Se eu falo assim, o carro, eu o lavei, olha só, quem é esse O aqui? É o carro. Então, eu tenho a repetição da ideia como se eu estivesse falando o carro. Eu lavei o carro, olha só. Repetir a ideia, estou diante de pleonasmo, beleza? Só para deixar redondinho aqui para você, ó. A hipérbole é o exagero. Então, vamos supor, terminei com meu namorado. Aí eu falo assim, caraca, chorei um oceano de lágrimas. Chorei mesmo um oceano de lágrimas? É claro que não. Apenas caiu uma gota. Então, se você exagera, você está diante da hipérbole, beleza? Então, vamos agora para a questão de número 4 com o professor Ariel. Então, vamos lá, gente. Vamos agora na questão número 4, que vai falar sobre o quê? Plano de ensino. Nós temos diversos tipos de planejamento. Na sua prova, com certeza, né, você está tentando um cargo para o quê? Professor. Então, vai te cobrar esse tema. Vem comigo. Então, vamos lá. O plano de ensino faz parte da organização dos conteúdos do processo didático nas escolas. Desta maneira, o plano de ensino é composto por quê? Então, vamos lá, gente. Antes de saber, né, o que compõe aí o plano de ensino, eu quero que você, de fato, lembre que nós temos o plano de ensino que vai ser considerado o quê, gente? Ele pode ser aí anual ou ele pode ser também semestral, tá? Por quê? Ele vai ser aquilo que vai trazer, tá? O que nós vamos trabalhar ao longo aí, né, do nosso ano ou do nosso semestre. Perfeito? Mas nós não temos só o plano de ensino, por exemplo. Nós temos também o plano educacional. Quando eu falar em plano educacional, nós estamos falando do plano que se refere, por exemplo, aí, né, como o PNE, que é o nosso plano o quê? Sistêmico. Perfeito? Mas nós não vamos ter só o plano também educacional. Nós podemos ter também o plano de aula. Não é verdade? Quando nós falamos aí do plano de aula, significa o quê? Uma sequência aí didática. Não é perfeito? Que nós vamos trabalhar, tá? Durante aí as nossas aulas, de acordo aí com a nossa disciplina. Nós temos também, referente ao quê? Um planejamento também, né? Curricular. Perfeito? E aí lembra o quê, gente, essa palavra? Currículo, né? Lembra o quê? A própria disciplina, não é verdade? Então, nós temos diversos tipos aí de planejamento. Nós temos também o quê? O planejamento escolar. O escolar é o como se fosse o global aí, que é o nosso quê? Próprio PPP, não é verdade? Que é o nosso projeto político pedagógico, certo? Perfeito? Então, nós temos diversos tipos aí de planejamento, mas aquele que é o plano, né, de ensino. Falou em plano de ensino, eu vou me referir aí, né, àquele que pode ser feito o quê? Ao longo do ano, ou seja, pro ano todo, anual ou semestral. Então, nós vamos ter lá objetivos, desenvolvimento e avaliação. Isso aqui, gente, quando eu considero avaliação, como eu vou desenvolver isso, quais são os objetivos que eu quero, né, estar aí atingindo, eu posso, de fato, colocar isso no meu plano, o quê? No meu planejamento de aula, não é perfeito? E aí, na letra B fala o seguinte, identificação da disciplina, objetivos, metodologias e avaliação, tá? Então, ele já trabalha aqui com a própria disciplina e quais objetivos e metodologias que você vai traçar para a tua disciplina, perfeito? Então, aqui eu posso também trabalhar em relação ao currículo, mas ele quer o meu plano de ensino.
O plano de ensino, gente, por ser aquele que vai ser considerado o ano todo, ele tem que ser completo. Então, eu tenho que ter o quê? Identificação da disciplina, tá? Eu tenho que ter uma ementa. Objetivos que eu quero atingir podem ser gerais, específicos. Qual vai ser o meu conteúdo programático? Quais serão as metodologias utilizadas, né? Como que vai ser a avaliação? E aí nós já falamos sobre avaliação, né? Qual a perspectiva de avaliação aí que você entende que você de fato, né, vai priorizar, tá? Para ser aplicada aí na escola. E tem que ter também referências bibliográficas. Então, falou em plano de ensino, você sempre vai se pautar nesses aspectos aqui. Bota aí letra D para você não errar, porque planejamento é um tema muito cobrado também. Vamos para a questão número 5? Vambora, Sasha? Bora que bora! Estão prontos para o nocaute? Então venham comigo, questão de número 5 na tela. Trata-se de uma abordagem por vezes delicada. A flexão do verbo está corretamente empregada no singular devido à indeterminação do sujeito. Assinale a alternativa que não segue a mesma regra. Então, olha só. Aqui, um dos casos, de sujeito indeterminado, né? A indeterminação do sujeito é quando eu tenho o quê? Eu não sei quem pratica a ação. E, além disso, eu tenho um verbo transitivo indireto, um verbo de ligação ou um verbo intransitivo ligado à partícula ser. Então, se eu falo ali, trata-se de uma abordagem. Espera aí que essa caneta aqui... Essa pior ainda. Vai com a vermelha mesmo, tá lindo. Trata-se de uma abordagem. Eu não sei quem é que está tratando, então eu não sei quem pratica a ação. Então eu vou olhar para a transitividade desse verbo. Quem trata, trata de algo. Esse verbo é transitivo indireto. E ele está ligado a uma partícula C, O nome dessa partícula é pis. Partícula ou pronome indeterminador do sujeito. E é por isso, então, que esse sujeito aqui é indeterminado, com I. Pis indetermina. Com S, pis prende no singular. Então, eu tenho aqui um caso de sujeito indeterminado. Por isso, obrigatoriamente, esse verbo ele está preso no singular, porque o pis prende, beleza? Então, ele quer ali que você marque outra alternativa que também siga esse raciocínio. Aí você vai falar, não tá tudo igual? Na verdade, ele quer que não segue esse raciocínio, ele quer diferente, né? Você vai falar, mas não parece tudo igual? Vamos analisar. Vende-se o carro usado, Eu sei quem tá vendendo o carro? Não sei. E, além disso, eu tenho aqui uma partícula C. Então, eu vou olhar para a transitividade desse verbo. Quem vende, vende algo, Eu não coloquei a preposição aqui, logo esse verbo é transitivo direto. Todo verbo transitivo direto vai ter o objeto direto, Só que, quando eu tenho verbo transitivo direto ou direto e indireto, com a partícula C, ela é PA, partícula apassivadora. E o que a partícula apassivadora vai fazer da vida? Ela vai pegar aquilo que inicialmente era objeto direto e vai transformar em sujeito. Então, se eu tinha aqui o carro usado sendo o objeto direto, agora isso aqui virou sujeito. E aí eu tenho palavras pra caramba dentro desse sujeito, eu preciso encontrar o núcleo. A palavra mais importante, carro. E aí o que acontece aqui, Esse verbo, ele tá no plural, porque ele tá concordando com o núcleo, tá no singular, porque ele tá concordando com o núcleo desse sujeito, que também tá no singular, Que, em regra, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, né? Então, o núcleo tá no singular, o verbo tá no singular. Se em vez de carro eu tivesse carros, né? Ali estaria vendem-se, percebe? Então, aqui na letra A já achamos a resposta, Esse verbo, ele não está no singular porque é indeterminação do sujeito. Ele está no singular
concordando com o núcleo do sujeito, é carro. Então, já achei. Agora, B. Precisa-se de trabalhadores criativos, ó. Quem precisa de algo, precisa de alguém. Transitivo indireto, né? Com a partícula C eu tenho PIS. Aí PIS indetermina e prende no singular. Necessita-se de assessores dinâmicos. Quem necessita de algo, de alguém. Transitivo indireto, com a partícula C eu tenho PIS. Com I indetermina, com S prende no singular. Acredita-se em um acordo. Quem acredita, acredita em. Transitivo indireto, com partícula C, eu tenho PIS. Indetermina e prende no singular. Beleza? Então, a única que fugia disso aí era a letra A, que em vez de PIS nós tínhamos PA, né? Partícula apassivadora, beleza? Acertou ou errou? Conte para mim, quero saber. Já voltem. Vamos para a próxima questão com a professora Ariel. Então vamos lá, vou apagar aqui esse quadro. Vocês já deram um print aí, né? Já copiaram, tenho certeza disso. Não vai perder essa dica aqui da professora Sasha, né? Porque você quer, como a Sasha fala, nocautear a banca. Então vamos lá, anotou. Vem comigo, gente. Vamos aí para a questão de número 6, que vai falar sobre um tema também que sempre é cobrado. Tendências pedagógicas. Então, as tendências pedagógicas, como fundamento da educação, traduzem a trajetória da educação brasileira diante aí das contradições históricas da própria sociedade. Elas representam o pensamento pedagógico ao longo da história da educação e são fundamentais para que o professor possa vivenciar uma prática pedagógica intencional. Gente, toda prática pedagógica tem uma intencionalidade educativa, não é verdade? Não tem o quê? Ensino que seja neutro, não tem educação neutra. Isso é um ponto que você nunca deve esquecer. Mas aqui eu tô falando de tendência. A tendência, ela influencia diretamente, tá? Até mesmo na construção ali, tá? De um currículo, de como vai ser sua relação professor-aluno. Dependendo da tendência que você siga, esses aspectos serão o quê? De fato aí, influenciados, ok? Então, Libânio nos apresenta aí uma sistematização das tendências, com base em seus estudos e pesquisas. Então, nós temos aí, gente, a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Vamos falar um pouquinho sobre elas? Quando nós falamos aí de pedagogia, né, liberal, nós temos que entender que essa pedagogia, ela tem algumas características específicas, como, por exemplo, manter os status quo. O que acontece com isso? Você, de fato, vai estar sempre tentando servir o quê? Ao capitalismo. Aqui na pedagogia liberal, nós trabalhamos com a questão da meritocracia. Tem que ser pelo próprio esforço. E na progressista, Ariel, aí você trabalha com o conceito o quê? De democracia, lutas de classe, né? Nós temos aqui uma mudança, né? Principalmente porque entendia-se que tinha o quê? Classes minoritárias que estavam excluídas desse processo e precisavam ser consideradas. Só que na liberal não considerava essa galera, não. Então, vem cá comigo. Quando nós falamos de pedagogia liberal, nós temos aí a tradicional, tá? A renovada progressivista. Olha atenção, hein? Progressivista não é a mesma coisa que progressista. Temos a renovada não diretiva e a tecnicista. E na pedagogia aí progressista, nós temos o quê? A libertadora, a libertária ou a crítico social aí dos conteúdos. Perfeito? Vou dar uma dica aí, porque tem alguns autores que você não pode deixar de saber quando falar aí de tendências. Vem comigo. Quando nós falarmos aí, né, da pedagogia progressista, que tem como tendência a libertadora, anota aí bonito, Paulo Freire, certo? Quando nós falarmos em relação à libertária, bote aí, Freinet. Quando nós falarmos da crítica social dos conteúdos, coloca aí, Saviani. Perfeito? Não vai esquecer disso aqui, porque isso aqui é super importante. Quando vocês forem aí trabalhar tendências, tem que saber quem de fato vai estar defendendo cada uma delas. Perfeito? Então vamos lá, gente. Voltando aqui, a partir aí dessas tendências pedagógicas sistematizadas por José Carlos Libânio, assinale aí a afirmativa correta. Letra A.
Pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais. Nós estamos falando de pedagogia liberal. Se eu tenho na liberal a tradicional, a tecnicista, né, a renovada aí, né, progressivista e também a renovada não diretiva, gente, não é para desempenho de papéis sociais. Nós começamos a considerar isso aí na o quê? Pedagogia, como nós vimos aqui, progressista, certo? Então não é na liberal. Não vou trabalhar com isso. Então vamos voltar aqui. Ele fala o seguinte: de acordo com a formação coletiva baseada nos estudos de Paulo Freire. Opa! Ariel, tudo errado. Por quê? Porque quando nós falamos aqui de Paulo Freire, nós estamos falando o quê? De uma pedagogia progressista. Paulo Freire vem aí com a libertadora. Então já tá errado. Esquece essa alternativa. Não é verdade? Letra B aí. Na tendência tradicional. Tradicional, nós vamos trabalhar com palavras-chave. De quê? Depósitos de conteúdos, né? Memorização. O aluno é o quê? Passivo. O professor, ele é o centro, é o detentor do saber. Então, tudo isso aí rege uma educação tradicional. Certo? Lembra aquele momento que os alunos ficavam o quê? Enfileirados, onde só o professor falava? Em alguns momentos a gente vê, né, algumas estruturas de escola e até mesmo de universidade com o quê? Com um tablado, o professor sobe lá, ele é o detentor do saber. Ele sabe tudo, ele que manda, ele que sabe. Ouvir o aluno, o quê? Diálogo. Ih, esquece. Então, vamos lá. Vamos ver se está falando sobre isso aí. Na tendência tradicional, a pedagogia se caracteriza por acentuar o ensino humanístico. Ok, vamos continuar. De cultura geral, no qual o aluno é educado para atingir sua plena realização como pessoa, fundamenta-se no princípio da escola desinteressada, que valoriza os conhecimentos a partir dos movimentos sociais. Não vai. Lutas de classe, movimentos sociais, eu vou trabalhar numa pedagogia o quê, gente? É na liberal? Não, não é na liberal. Não é verdade? Não, porque é na progressista, então não pode ser na tradicional. Até porque a tradicional tá na liberal, eu não tinha lutas de classe. E outro ponto que eu tenho aqui, não é para realização como pessoa. Perfeito? Na verdade, você trabalha ali o aluno, ele não sendo o centro ali é o professor. E sequer esse aluno é ouvido, não tem essa questão de troca, diálogo, e nem pensando na realização do aluno. Então não pode ser essa tendência aqui, não é verdade? Perfeito, então não pode, não tem movimento social, o aluno não é educado para atingir sua plena realização como pessoa, tá? Porque eu tô numa pedagogia aqui liberal, certo? Na pedagogia e crítico social dos conteúdos, Saviane, vamos lá. A atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e as suas contradições. Contradições de quê, Ariel? Contradições do mundo, não é verdade? Fornecendo-lhe aí ferramentas por meio da aquisição de conteúdos e da socialização para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Qual a palavra-chave? Se eu já sei que na pedagogia aí, progressista, nós temos a crítica social dos conteúdos, que trabalha com essa luta de classes, que trabalha com essa questão que da democracia. E, de fato, vai tentar trazer o quê? Uma criticidade, né, para esse aluno. É óbvio que eu só posso trabalhar com essa alternativa, sendo correta. Mas vamos para a última. Por que não é a última, Ariel? Porque a tendência aí liberal tecnicista. Falou em tecnicista, vai me lembrar o quê? Ensino profissionalizante. Não é verdade? Escolas técnicas. Nesse modelo aqui de ensino, o que acontece? Nós temos como método sempre a instrução. Perfeito? Então você vai instruir o aluno nesse processo aí, ele vai ser preparado para desempenhar o quê? Trabalho. Então ele vai ter uma perspectiva de formação para o trabalho. Perfeito? Então o centro aqui é o método. Então aqui ele fala que a tendência liberal tecnicista subordina a educação à sociedade, tendo como função a preparação dos sujeitos para o mundo do trabalho. Ótimo! Tá certo até aqui, Ariel? Certíssimo, mas vamos lá. Visando sua emancipação e sua leitura crítica? Não! Criticidade, trabalhar com contexto sócio-histórico é sempre numa pedagogia o quê? Progressista. Perfeito? E aqui não é progressista, tecnicista está dentro de uma liberal. Então não tem preparação aí, né, nem leitura crítica para o mundo, tá? E nem essa questão da emancipação.
Consiste em organizar a prática pedagógica de forma sistematizada, com base no ensino estruturado. Sabe o que é isso aí? Meias verdades. Só que você, aluno ideal que está estudando, não vai cair nessas pegadinhas de alternativas que vêm com meias verdades. Então, nós vamos aí o quê? Para a letra C. Vambora? Então, vem comigo, Sasha. Vamos dar continuidade a isso aí. E vamos nocautear. Vambora. Questão de número 7 na tela. Essas convicções, se um dia fizeram sentido, estão abaladas. Então, ó, se um dia te fizeram sentido, caso um dia tenham feito sentido, estão abaladas neste 5 de outubro. Considerando os aspectos morfológico e semântico da partícula em destaque, assinale a afirmativa da resposta em que a partícula C possui o mesmo sentido. Então, ó, consegui trocar pelo caso. Então, aqui eu tenho uma condição, né? Eu trabalho, então, aqui com a conjunção condicional. Vamos procurar outra. A. Como em nenhum outro lugar, mata-se e morre-se. Primeiro, ó, já vi que não tem condição. Mas o que é isso aqui? Vamos lá. Eu sei quem mata e sei quem morre? Não sei. Então, eu não sei quem pratica a ação, não é isso? E, além disso, eu tenho a partícula C. Então, vamos olhar para a transitividade do verbo. Ó. Quem mata, mata. Verbo intransitivo. Quem morre, morre. Verbo intransitivo. Se eu tenho o verbo intransitivo ligado à partícula C, ó, na verdade, aqui eu tenho PIS, partícula ou pronome indeterminador do sujeito. Portanto, não pode ser a letra A. B. Se promulgada pela Assembleia Constituinte mais representativa que já tivemos, a Constituição poderia contemplar a diversidade do povo brasileiro. Então, caso ela fosse promulgada, né? Então, eu tenho aqui uma condição, ó. Se eu também trabalho com a condição, aqui eu tenho uma conjunção condicional. Já achamos. C. Prisões têm sido centros de treinamentos gratuitos para o crime organizado, que se expande para o sistema político. Olha só. Eu tenho um que aqui, que eu consigo substituir por o qual. Esse que é pronome relativo. Ele sempre está substituindo um termo que já foi expresso. Qual termo ele está substituindo? O crime organizado. Ó. Então, o crime organizado se expande para o sistema político. Ele expande a si, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, um pronome reflexivo. Uma partícula reflexiva, né? Então, não serve. D. O constitucionalismo precisa de autoridades com apuro moral e jurídico que se abracem. Então, elas vão se abraçar. Eu tenho aqui uma partícula que é reflexiva e recíproca. Beleza? Então, a única alternativa aqui, que eu tenho esse C funcionando como conjunção condicional, é a letra B, que é a nossa resposta. Vamos, então, para a questão de número 8, com a professora Ariel. Gente, essa live tá muito boa, né? Olha só, português, conhecimentos pedagógicos não poderia ser melhor. Vem comigo, vamos lá. Vamos lá. Tendo em vista os detalhes da imagem... Pô, falou em detalhe da imagem, tem que observar bem a imagem, hein, gente? Bem como o conceito de concepção pedagógica, podemos afirmar que se refere ao conceito de pedagogia. Ele me botou aí, tecnicista, tradicional, libertadora e crítico social. Olha a imagem. Tempos modernos nas escolas. A professora aqui, né, está com o quê? Com uma chave de fenda. Não é verdade? Abrindo a cabeça do aluno e o quê? Apertando aí os parafusos. Os parafusos que seriam o quê? Os próprios neurônios. Vamos lá. E nós temos também aqui na imagem, olha só. Lembra o quê, gente? Uma máquina, não é verdade? Você poderia pensar que porque está abrindo a cabeça do aluno, né? Você está depositando ali o conhecimento.
Mas ele falou pra você se atentar à imagem. Se eu tivesse, por exemplo, um livro e colocasse ali na cabeça do aluno, eu poderia me referir ao quê? Ao ensino tradicional. Depósito o quê? De conteúdos. O aluno sendo uma tábula rasa, assim como Paulo Freire vem falando. Onde o professor sempre está o quê? Depositando conhecimento. O aluno está sempre o quê? Memorizando. Mas aqui eu tenho uma chave de fenda. Chave de fenda me lembra o quê, gente? Concerto. Não é verdade? Me lembra, então, o quê? Um processo o quê? Manual. Então, eu só posso me atentar aí para a letra A. Que eu estou falando o quê? De uma pedagogia tecnicista. Todo mundo lembra? Falou em técnica. Eu estou falando em quê? Modos de produção. Eu estou falando em quê? Onde o método, né, aqui é preparar o aluno para uma formação para o trabalho. Isso eu estou usando a chave de fenda. Você pode ter certeza que eu estou trabalhando naquela lógica onde eu estou trabalhando com uma produção. Então, esse aluno ele vai ser preparado, vai ter um tempo de preparação onde ele vai ter que sempre corresponder ao tempo que a fábrica lhe espera para, de fato, produzir algo. Não é verdade? Então, só pode ser aí o quê? A letra A. Tradicional não é. Você poderia ficar nesta dúvida porque está abrindo a cabeça aqui do aluno. Não é verdade? Mas nós vamos ficar com a letra A, porque a letra A é que, de fato, me traz aí a abordagem de uma pedagogia tecnicista. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir. Sasha, vamos embora. Vamos para a questão de número 9, meu sedento pelo saber. Além disso, somos bombardeados com imagem. Quem somos bombardeados com imagem? Nós. Então, ó, eu tenho aqui uma elipse, né? A omissão aqui do termo. Legal. Somos bombardeados com imagens superproduzidas de viagem. Nós realmente somos bombardeados? Não. Isso aqui é um exagero, né? Então, tem uma hipérbole. Olha só. Eventos e refeições maravilhosas a todos os momentos, que muitas vezes alimentam um sentimento de inferioridade. Vamos lá. Um evento, uma refeição e uma viagem realmente possuem o poder de alimentar alguém? Não possuem, né? Quem tem essa característica é o ser humano. Então, eu estou dando a algo que não é humano uma característica humana. Quem faz isso? É a prosopopeia, também conhecida como personificação. Legal. Aí ele fala o seguinte: é possível destacar o emprego de figura de linguagem no fragmento? Bom, já encontramos 3. Então, você já vai matar aqui a letra C, que fala que não, e a letra D, que fala que não, porque até para chutar fica mais fácil, né? Agora, o que ele fala na A? Sim, tem mais de um tipo. Na B, sim, só que só tem um único tipo. Não, ó. Nós visualizamos 3 tipos aqui. A elipse é uma figura de linguagem, tá? Cuidado para não errar. Logo, a resposta aqui, letra A. Questão bem tranquila, porque ainda que você não visualizasse as 3 figuras, se você visualizasse 2, você já conseguiria responder, né? Já conseguiria acertar, beleza? Então, vamos dar sequência aqui à nossa live agora com questão da professora Ariel. Vem comigo, gente. Questão número 10. Vamos lá. Então, aqui na questão número 10, nós temos aí, tá? Na teoria do desenvolvimento de Jean Piaget. Pô, psicologia da educação. Vai cair, Ariel? É óbvio. Podemos afirmar que o estágio aí sensório-motor acontece durante qual desses momentos aí? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou lembrar aqui, né, que quais são os estágios que eu vou ter aí, né, relacionados a Piaget. Então, eu vou ter aí primeiro, vou botar na ordem, porque a banca, às vezes, ela vem te cobrando na ordem, tá? Às vezes, ela não vem te cobrando especificamente um destes estágios. Então, vamos lá. Primeiro estágio, eu vou ter aí o sensório-motor. Perfeito? Todo mundo tá conseguindo enxergar aí? Sensório-motor? Vou botar um pouquinho mais pra baixo, que eu acho que tá... né, a luz tá atrapalhando a visão e eu não quero que você perca essa dica. Então, eu vou colocar aqui, ó, número 1.
sensório motor. Perfeito? Número 2. Nós vamos ter aí o pré-operatório. Deu para enxergar aí, gente? Pré-operatório. Estágio 3. Operatório concreto. E o estágio 4, o operatório formal. Perfeito? Sabe o que a banca vem tentando fazer com você? Ela vem tentando trocar isso aqui, ó. O operatório formal com o operatório concreto. O formal é o 4º estágio. Não esqueça disso. Ariel, que besteira, vai fazer isso? Não, não é besteira, não. Sempre vem tentando te derrubar nesse aspecto aqui. Quando ele pergunta quais são os estágios, né, de Jean aí, né, Piaget. Perfeito? Você não vai cair nessa pegadinha. Mas vamos lá. Ainda que seja aí o sensório motor, né, que a pergunta esteja aí pautando, vamos falar um pouquinho aqui de algumas características importantes. Vamos lá. Primeira coisa, quando nós falarmos aí do pré-operatório, se vier falando com você de linguagem, falou a palavra linguagem, pré-operatório. Falou aí também em pensamento, né, a formação do pensamento, pré-operatório. Falou em intuição, Ariel, né, pensamento intuitivo, intuição. Também eu vou lembrar do pré-operatório. E quer ver uma outra coisa que você vai lembrar quando falar do pré-operatório? Quando falar da palavra aí, né, finalismo. Vou colocar aqui pra baixo, gente, pra dar pra enxergar. Finalismo. Quando falar na palavra finalismo, não significa aí, gente, final não, terminou tudo não. Finalismo aqui é o significado dos porquês. Tudo é porquê. A criança fica naquele estágio. Por que isso? Porque o céu é azul, né? Porque a nuvem é branca. Todas aquelas perguntas. Finalismo. Falou essa palavra aqui. Você que não tá estudando vai ver essa palavra e falar assim, tá ligado a fim. Não tá. Vai gravar isso aqui porque isso aqui são dicas quando nós falamos aí do pré-operatório. No operatório concreto, o que vai acontecer aqui nesse estágio? Nós vamos começar a trabalhar, tá? Um pensamento lógico sobre coisas concretas, tá? Então, um pensamento aí lógico sobre coisas concretas, tá? E aí nós vamos ter aqui o operatório formal. No operatório formal, a criança ela já começa a desenvolver um pensamento sobre tudo que é abstrato. Conceito de amor, né? O conceito aí sobre o que? Democracia, o que é paz. A criança já sabe definir isso. Quando você pergunta pra ela, né, quando ela é pequenininha, sobre esses conceitos, ela sabe que é um sentimento. Ah, eu amo a mamãe, né? O que é amor? Ah, amor, eu amo porque a pessoa é uma pessoa que eu gosto. Mas quando ela chega nesse estágio aqui, ela já consegue, tá, ter um pensamento aí, formalizar um pensamento sobre coisas que são o quê? Abstratas. Tudo que é abstrato, ela já consegue, de fato, definir muito bem. Perfeito? Ariel, mas e no sensório motor? Sabe por que eu não falei? É o que estamos pedindo aqui a questão. Olha só, sensório lembra o quê, gente? Lembra sensações, não é verdade? Sensações. E o motor, Ariel, lembra o quê? Movimento. Então, de fato, é quando a criança, ela está naquele estágio, né, inicial, que ela está aprendendo a agarrar os objetos, a segurar as coisas, né? Você bota ela ali num tapetinho de atividades, ela fica encantada com aqueles móveis, né? Ela consegue trabalhar com as percepções e, de fato, aprender ali a sentar, engatinhar, andar, tudo que envolva movimento. Já dei dicas, não é verdade? Vamos para a questão? Faça aí, então. Tentam fazer essa questão aí sozinho, gente. Vamos lá. Se eu falei do estágio aí sensório-motor, durante o raciocínio mais lógico, eu falei com vocês que quando tiver o quê? Falando da palavra do quê? Lógico, é o quê? O pensamento lógico sobre coisas que são concretas. Então, não é esse estágio, né? Vamos pro próximo aí? Ao longo do domínio da linguagem. Falou em linguagem, eu já falei. Nós vamos falar o quê? Do pré-operatório.
certo? Mas eu não quero isso, eu quero saber o estágio sensório-motor. Pensamento intuitivo, Ariel. Pô, falou intuição também pré-operatório. Só pode ser letra D, não é não? Então, no momento em que explora e administra, reflexos, movimentos e ações. Então, nós falamos um pouquinho de cada um dos estágios, porque eu não vou deixar você, né, aluno aí que tá no carnaval estudando, apenas com a informação do estágio, o quê? Sensório-motor. Aqui a gente veio pra o quê? Gabaritar. Questão de número 11 na tela. Comprar faz você feliz? Considerando a primeira oração do texto, é possível reconhecer o estabelecimento adequado da concordância do verbo fazer. Então, ele está falando ali que tem uma estrutura, né? Que ali ele tem uma estrutura com o verbo fazer funcionando corretamente sua concordância verbal. Show de bola. A inadequação do emprego do verbo citado. E aí, se ele está falando sobre inadequação do emprego, ele quer aquilo que está errado. Né? É importante que você perceba isso. Porque, às vezes, o aluno, ele sabe a matéria. Só que ele não entende o enunciado e ele erra a questão por isso. Olha só. Pode ser vista em... Então, ele quer ali a alternativa errada. Bora lá. Letra A traz o seguinte assim para mim. Os funcionários fazem o trabalho com a agilidade necessária, considerando o prazo a ser cumprido. Então, letra A. Vamos lá, eu tenho o verbo fazer ali. O que preciso saber para resolver essa questão? Quando eu tenho o verbo fazer e ele me indica, ó, tempo decorrido ou então clima, ele é um verbo impessoal. Logo, ele vai ficar preso no singular e ele não tem sujeito. Agora, se ele não traz essas indicações, eu vou ter o sujeito e eu vou concordar com o sujeito. Então, quando os funcionários fazem o trabalho, o verbo fazer está no plural. Por quê? Porque ele está concordando com o sujeito, funcionários. Quem fazem o trabalho? Os funcionários. Sujeito no plural, verbo no plural. Letra A perfeita. Letra B, tá assim, ó, olha ali na tela. Após tantas reflexões sobre os fatos ocorridos, o homem concluiu: faz 10 anos que não vejo o mar. Eu tenho aqui o verbo fazer, ó, indicando o tempo decorrido. Se isso acontece, ele é impessoal, fica preso no singular e não tem sujeito. Logo, a letra B está correta. C. O médico lhe recomendou atividades físicas diárias, mas disse que vai fazer 10 dias que não faz exercícios físicos. Olha só, eu tenho aqui o vai e eu tenho o fazer, né? Estou trabalhando aqui com aquilo que chamamos de locução verbal. Na locução verbal, o meu último verbo é o verbo principal e ele obrigatoriamente vai ficar preso no singular. E aí o outro verbo, os outros, né? Posso ter mais de 2. Os outros que vierem aparecer, ó, eu vou falar que são os verbos auxiliares e eles serão contaminados pelo verbo principal. Como assim? Tá ali, vai fazer 10 dias. Vai é verbo, fazer é verbo, ó, formei locução verbal. O último é o principal, portanto, vai ficar preso no singular. O outro é o auxiliar é contaminado. Como é que eu imagino essa contaminação? Eu ignoro a existência do auxiliar e finjo que eu só tenho o verbo principal. Então, ignora, finge que ele não existe, ó. Se eu só estivesse trabalhando com o principal, eu falaria que faz 10 dias ou que fazem 10 dias. Eu falaria que faz, porque é o fazer indicando um tempo decorrido, ó. Então, se quando ele está sozinho, ele trabalha no singular, quando ele tem o ajudante trabalha no singular junto com ele. Então, aqui, ó, a letra C está correta. Vai fazer 10 dias que não faz exercício. Já chegamos à resposta que é a D, mas vamos analisar, ó, na tela aí para você. O julgamento iniciou-se há mais de 5 horas. Contudo, fazem apenas 3 horas. Eu estou falando de um tempo decorrido, ó. E se é tempo decorrido, fazer no singular. Faz apenas 3 horas. Essa está errada. Ele queria justamente o erro. Logo, a nossa resposta, com alegria e sem nenhuma dúvida,
é a letra D de dado. E agora, vamos chamar a professora Ariel. Até daqui a pouco. Olá, alunos! Vamos retornar agora falando aqui de conhecimentos pedagógicos. Printou aqui todas as dicas da professora Sasha? Vamos apagar essa dica maravilhosa que você não vai mais errar, nunca mais. E vamos agora para conhecimentos pedagógicos. Então, vem comigo aqui na tela. No acompanhamento da prática pedagógica, cabe ao pedagogo considerar, entre outras dimensões, que o estudante é capaz de realizar sem o suporte de um colega ou adulto mais experiente. Essa capacidade do estudante denomina-se nível de desenvolvimento. E aí ele bota aí real, proximal, potencial ou agregado. Olhando essas alternativas aí, primeiro, eu estou falando de conceitos que Vygotsky vai trazer em relação às zonas, né, de desenvolvimento. Então, quando ele traz esses conceitos, ele vai trabalhar com uma zona de desenvolvimento real, certo? Vai trabalhar com uma zona de desenvolvimento proximal e vai trabalhar com uma zona de desenvolvimento potencial. Isso aqui vocês têm que saber. Então, eu já vou olhar aqui na resposta, já vejo que agregado não existe. Então, eu já vou cortar, né, essa alternativa. Eu só posso trabalhar aí com a real, com a proximal ou com a potencial. Vem comigo pra gente nunca mais errar essas zonas de desenvolvimento que sempre vem caindo aí nas provas. Quando nós falarmos da zona de desenvolvimento real, significa tudo aquilo que a criança, né, que o sujeito, ele consegue aí fazer sem ter ajuda de ninguém. Então, aqui é a criança já realiza sozinho, certo? Então, de fato, ela não vai ter ali ajuda. Agora, eu tenho aqui a zona de desenvolvimento proximal. Proximal, lembra o quê? Proximidade. Então, se é próximo, eu tenho o que aqui, Ariel? Eu tenho uma mediação. Consegue entender e verificar que a zona de desenvolvimento proximal, ela está entre a real e ela está entre a potencial? Então, a real, eu tenho a mediação. Mediação significa o quê, gente? Que há aí, então, uma ajuda. Pode ser de quê? De um adulto mais experiente, pode ser na figura de um irmão mais velho, pode ser de um cuidador, ou seja, de uma pessoa que vai estar, de fato, mediando esse processo, certo? Ajudando, de fato, aquela criança a conseguir alcançar determinada coisa que ela já não realiza, né, sozinho. Então, mediação, certo? Na potencial, eu tenho aqui o seguinte: aquilo que a criança é capaz de fazer com auxílio de alguém, certo? Então, aqui, ela de fato pode realizar. Vou trazer um exemplo prático na vida real. A criança, ela consegue amarrar o sapato sozinha, aprender a amarrar o sapato. No começo a gente coloca aquele sapatinho ali, né, de velcro, ela abre, ela fecha. É muito mais fácil o processo. Quando nós começamos a adotar aí um sapato com cadarço, a criança de fato precisa aprender a amarrar esse cadarço. Então vamos jogar para esse quadro aqui. Se a criança de fato não sabe no primeiro momento amarrar esse cadarço, ela está aqui, ó, nessa zona de desenvolvimento proximal. Ela precisa de uma mediação, ok? Só que ela pode adquirir essa capacidade de amarrar o sapato sozinha? Sim, porque ela vai ter um mediador. Então, se de fato ela pode realizar isso com o auxílio de alguém, ela vai estar na zona de desenvolvimento potencial. Porque toda criança, se tiver uma mediação, ela vai, de fato, conseguir, né, aprender a amarrar o sapato sozinha. A partir do momento, Ariel, que ela já aprendeu, ela passou pela zona de desenvolvimento proximal e ela já aprendeu ali a amarrar o sapato, realiza bonitinho, sozinha ali esse processo, ela está na zona dela de desenvolvimento que real.
Perfeito? Então vem aqui comigo. Se na questão está falando aí que é sem o suporte de um colega ou adulto mais experiente, ela já está aí o quê? Na zona de desenvolvimento real. Perfeito? Letra A. Não vai ficar mais essa dúvida aqui. Toda vez que cair uma questão falando sobre a zona de desenvolvimento, você associa aí a Vygotsky e você nunca mais vai errar, ok? Vou passar aqui agora para a professora Sasha vir com a magia do entendimento do português. Adorei! Vamos agora continuar a nossa correção. Questão de número 13, ó. Questãozinha que vai falar sobre o uso do acento grave quando ele é facultativo, né? Vou apagar aqui. Já printou? Então, print. Essa questão, gente, ela é bem importante por alguns motivos. Porque você aprende na sua vida, né, que o acento grave, ele é possessivo, ele é facultativo antes de pronome possessivo. Só que isso não é bem uma verdade. Perceba, a gente fica acompanhando o macetezinho na internet e a verdade é que muitas vezes o macete, ele traz ali um ponto que funciona, né? Mas existem muitos pontos. Então, se você não leva isso em consideração, você vai querer marcar ali, por exemplo, a letra C, que vai estar errada. Então, vamos visualizar aqui uma coisa, ó. Pedro entregou o jogo à sua amiga. Pedro entregou o jogo a suas amigas. Pedro entregou o jogo às suas amigas. Vamos lá. Vamos analisar essas três estruturas aqui, ó. Nas três estruturas, eu tenho o pronome possessivo. Mas será que nelas três serão facultativos? Então, vamos aqui. Pedro entregou o jogo. Então, Pedro entregou algo. Mas ele pegou esse algo, ó, e ele entregou a alguém. Quando eu falo que ele entregou a alguém, ó, eu passo por preposição. Então, dentro desse a, legal, mora uma preposição. Agora, eu preciso saber se eu também tenho um artigo, né? Porque o acento vai ser justamente a fusão da preposição e do artigo. Como é que eu vou fazer isso? Tirar o que está depois do a e vou fazer o teste. Eu falo, sua amiga chegou? Posso falar isso? Sua amiga chegou? Posso. Vê se eu posso falar assim, a sua amiga chegou. Também posso. Se eu consigo falar dos dois jeitos, significa que esse artigo aqui, ele é facultativo. Eu coloco se eu quiser. E perceba, como esse substantivo amiga está no singular, o a aqui com artigo ou sem artigo também vai ficar no singular, né? Se ele for só uma preposição singular, preposição e artigo singular. Por quê? Porque o artigo acompanha o substantivo, né? Isso quer dizer que, quando eu olho para esse a aqui, eu não consigo te dizer se só tem uma preposição ou se além da preposição tem um artigo, né? Por esse motivo, esse acento aqui é facultativo. Porque é tipo assim, se a pessoa, porventura, tiver escolhido colocar o artigo e eu não tenho como saber se escolheu, eu vou colocar. Se a pessoa, porventura, optou por não colocar e deixar apenas a preposição, eu não vou colocar. Por isso que aqui é facultativo. E aí lá no seu enunciado, ó, deram origem à nossa espécie. Deram
origem. Tá aparecendo? Tá. A nossa espécie. Deram origem a algo. Passei por preposição. Quando eu testo o artigo, ó, eu posso falar que nossa espécie está evoluindo. Posso falar que a nossa espécie está evoluindo. Consigo colocar o artigo ou não. Mas como o substantivo está no singular, automaticamente esse a aqui, com artigo ou não, ficará no singular. Então não tem como saber se a pessoa optou. Por isso que esse acento aqui é facultativo. Legal. Agora visualiza aqui, ó. Pedro entregou o jogo às suas amigas. O Pedro entregou algo a alguém. Quando eu falo a alguém, ó, eu já sei que eu passei por preposição. Só que perceba uma coisa. Eu tenho substantivo amigas no plural. E se eu tivesse um artigo ali, esse artigo teria de estar no plural. Porque o artigo, ele é o cara que é inútil. Ele só serve para acompanhar substantivo, né? Então, se o substantivo está no singular, artigo no singular. Substantivo no plural, artigo no plural. Se esse a está aqui no singular, ó, e esse substantivo está no plural, então já está óbvio e evidente aqui para a gente que não há presença de artigo aqui. E se eu só tenho preposição, eu não posso colocar o acento grave, é proibido. Haja vista que, né? O acento é justamente para sinalizar a fusão ali de mais de um A e eu não tenho mais de um A aqui. Pedro entregou o jogo às suas amigas. O Pedro entregou algo a alguém. Quando eu falo que ele entregou a alguém, ó, eu passei por preposição. Só que agora eu preciso saber se eu tenho artigo. E perceba, se esse a aqui está no plural, ele só pode ser artigo aqui acompanhando o substantivo amigas. Por quê? Preposição sozinha não vai ao plural. Preposição é classe invariável, né? Então, se esse a está no plural, além da preposição trazida pela regência, obrigatoriamente eu tenho artigo. E se eu tenho preposição a obrigatória, se eu tenho artigo a obrigatório, ó, esse acento aqui é obrigatório. Então, cuidado, 3 casos, ó, de pronome possessivo. Em um deles era facultativo, no outro era proibido e no outro era obrigatório o uso do acento grave. Então, vamos visualizar ali a questão. Os colaboradores chegam ao trabalho até às 8 horas. Aí, olha só, você já vai querer matar isso aqui. Por quê? Porque você vai falar assim, quando eu tenho o horário, o acento grave é sempre obrigatório. Só que não. Olha só, na verdade, se eu tenho a preposição até, o acento grave após, ele é facultativo. Então, eu poderia não colocar aqui, tá? Porque o até já é uma preposição. Achei. Todos que foram à palestra, ó. Quem vai a algum lugar. Eu tenho a preposição regida e tenho o artigo acompanhando o substantivo palestra. Esse aqui é obrigatório, esse acento. O gestor não se referia a esta situação, mas à sua. Aí toma cuidado, que olha só. Quando eu tenho artigo com pronome possessivo, eu tenho de visualizar 2 coisas. Se esse pronome possessivo, ele é adjetivo. Se esse pronome possessivo, ele é substantivo. O pronome adjetivo é aquele pronome que acompanha, tudo com A, o adjetivo acompanha. Se ele for um pronome adjetivo, o artigo é facultativo. Mas se ele for um pronome substantivo, o artigo é obrigatório. Então, perceba que eu vou colocar aqui um exemplo, ó. O professor corrigiu. Tá aparecendo? Não, peraí que eu vou apagar aqui para vocês. O professor corrigiu a sua redação, mas não a minha. Perceba, eu tenho aqui sua, que é possessivo, minha, que é possessivo. Esse primeiro pronome possessivo, ele está acompanhando
o substantivo. Se ele está acompanhando, ele é um pronome possessivo adjetivo. O artigo aqui é facultativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso falar que o professor corrigiu a sua redação e posso falar que o professor corrigiu sua redação, porque o artigo é facultativo. Agora aqui embaixo, ó, eu tenho um pronome possessivo, só que ele está em função substantiva, porque ele está no lugar do substantivo. Palavra redação não está aparecendo aqui. E a partir do momento que ele é um pronome possessivo substantivo, o uso do artigo é obrigatório. Então eu tenho que falar, mas não a minha. Eu não posso arrancar esse A aqui. Então qual o problema ali da letra C? Ó? O gestor não se referia a esta situação, mas a sua situação, né? Então ele se referia a algo. Passei por preposição? Passei. E além de ter passado por preposição, esse pronome aí sua é um pronome possessivo que está em função substantiva. Porque ele está substituindo ali a palavra situação. Ele não está acompanhando. Logo, além da preposição regida, eu tenho ali obrigatoriamente a presença do artigo. Assim como aqui. E se eu tenho preposição a obrigatória, artigo a obrigatório, esse acento ele é obrigatório. Ele não é facultativo. Cuidado, porque essa questãozinha aqui, ó, bonitinha demais. A empresa encerra o trabalho mais cedo às sextas-feiras. Aqui eu tenho uma ideia de tempo, né? Às sextas-feiras, então vai levar o acento grave, a locução aí. Aquele funcionário foi dada a nova oportunidade para juntar-se ao grupo. Então vamos lá. Foi dado algo, nova oportunidade para juntar-se ao grupo, a alguém, aquele funcionário. Só perceba que a estrutura está fora de ordem. Só que você fala, por acaso, assim, foi dada nova oportunidade àquele funcionário, àquele, você faz isso? Espero que não. Se você não faz isso, então você sabe, né, ainda que, vamos lá, sabe ainda que sem saber, olha só, você sente que há um problema aí. Eu tenho uma regra sobre o uso de crase, então. Quando eu tenho ali a preposição a, né? E depois eu tenho ali o pronome demonstrativo iniciado pelo a, aquele, aquela, aquilo, em vez de eu falar aquele, aquilo, aquela, eu vou fundir, né? Eu vou gravear ali o a acima do pronome para sinalizar a existência da preposição. Então, aquele funcionário com acento grave, mais do que certo, aquilo ali é obrigatório, beleza? Logo, a nossa resposta aqui ficou a letra A, com muita alegria, questão linda. Vou passar a caneta agora para a Ariel. Voltando, peguem aí essas dicas, ok? Pra gente poder passar aí para conhecimentos pedagógicos. Dobradinha boa, né, gente? Garanto que você, com estas dicas, vai garantir aí alguma questão na sua prova, porque são temas recorrentes e que nós separamos com muito carinho para vocês, ok? Então vem comigo. Vamos aí na próxima questão, de número 14. Ao se conceber o erro como fonte de virtude na aprendizagem escolar, contribui para a formação do sucesso do aluno. Por quê? Olha só, gente, vamos lá. Aqui tá falando, né, relacionado ao erro, mas falando também que o erro é uma promoção do sucesso do aluno. Olha que coisa, né? A gente veio aí ao longo desses anos todos aprendendo que o erro era um fracasso, que o erro era algo que, de fato, né, denotava o que o aluno sabia ou não. Então, nessa perspectiva, o erro denotava o conhecimento do aluno. Ou seja, se de fato ele sabe ou não aquele conteúdo. Isso aqui, numa perspectiva de uma educação, né, tradicional. Nós temos aí a tendência tradicional, né, que está dentro aí o quê? Da pedagogia liberal. Então, dentro dessa tendência, o erro, de fato, vai atestar o que o aluno sabe ou não sabe. Mas nós temos também que verificar que o erro, ele não denota apenas o que o aluno sabe ou não. Mas o erro é uma forma de reorientar o processo. Certo? Como assim, Ariel? Porque é a partir do erro que o professor vai conseguir identificar as dificuldades daquele aluno e começar a traçar estratégias para que, de fato, esse aluno consiga atingir o conhecimento.
Então ele vai fazer o quê? Não só uma análise, né? Até mesmo de si mesmo e como se deu esse processo de aprendizagem, mas garantir que esse aluno tenha a oportunidade, de fato, né, de conseguir atingir esse conhecimento com novas estratégias. Então, quando o erro reorienta o processo, não é numa perspectiva tradicional. Eu vou começar a trazer o erro agora, uma perspectiva aí mais o que? Progressista. Porque eu vou entender o quanto o erro vai auxiliar. O aluno, nesse processo aqui agora, ele também vai ser considerado o quê? O seu conhecimento prévio, de fato, os interesses dele e, de fato, que eu posso ajudá-lo para que ele possa garantir aí esse conhecimento. Então, nessa perspectiva, Jussara Hoffmann, ela vem trazendo essa importância aí, tá? Desse conceito do erro no processo de ensino-aprendizagem. Então, vem comigo. Se ao se conceber o erro como fonte de virtude, que é o que nós, professores, né, devemos, de fato, também levar para a nossa prática pedagógica, tá? Letra A. Por que vai ser um sucesso? A aprendizagem limita-se à assimilação de conteúdos definidos pelos padrões escolares e os erros apenas comprovam que o aluno não aprendeu o que deveria ser aprendido? Jamais, porque se eu atestar, né, e confirmar, assinalando essa questão, eu vou estar nessa perspectiva aqui tradicional. E não é essa perspectiva que você, professor, tem que pensar e, de fato, assinalar na sua prova. É sempre uma perspectiva de o erro reorientando esse processo de ensino-aprendizagem. Então, a letra A tá fora, certo? B, serve positivamente de pontos de partida para o avanço, na medida em que é compreendido e é identificado, e sua compreensão é o passo fundamental para a superação. Perfeito! Olha lá, se vai me reorientar no processo, eu vou trazer como ponto de partida o que aquele aluno de fato não conseguiu aprender. E a partir disso, eu vou traçar estratégias para que futuramente esse aluno consiga entender e atingir esse conhecimento, certo? Então, ele vem trazendo aí palavras-chave. Ele falou ponto de partida para o avanço, eu tenho que compreender e identificar e o passo que isso vai superar essas dificuldades nesse processo de aprendizagem. Vou marcar a letra B, mas vamos olhar as demais, porque nós não poderíamos assinalar. Os conteúdos devem estar centrados no treinamento para resolver questões. Olha lá, gente. Treinamento, perspectiva o quê? De um ensino tradicional. O ensino tradicional vem com essa questão de memorização, né? O fato do aluno ter que resolver inúmeras questões. Então, eu não posso entrar nessa perspectiva. Já tenho aí um ponto errado. E, portanto, o erro demonstra apenas que ele não estudou suficientemente. Perspectiva aí, como eu falei, tradicional. D. A avaliação da aprendizagem deve ser considerada como uma prática seletiva, de modo que se possa aí, né, que se possam classificar os alunos em bem e mal posicionados. Também não, porque o erro não vai denotar o que o aluno de fato sabe ou não sabe, na perspectiva que nós, professores, temos que pensar ao realizar aqui a nossa prova. E levar para nossa prática também, né, gente? Mas vamos lá. O erro evidencia que o aluno fracassou e valorizá-lo faz com que o educando não consiga formar valores sobre o certo e o errado e se desinteresse pela aprendizagem. Então, gente, também é uma perspectiva tradicional. Porque o aluno não vai fracassar com o erro. O erro aqui não vai ser visto como um fracasso. O erro vai ser visto como uma forma de reorientarmos esse processo e atingirmos aí, de fato, o conhecimento, né, numa perspectiva de trazendo o quê? Novas formas de abordagem, novos recursos e materiais, porque é numa perspectiva de colaborar aí para que esse aluno, de fato, né, consiga construir esse conhecimento. Perfeito? Então, não vão errar mais isso. É uma questão também que vem trazendo sempre nas provas em relação a essa perspectiva do erro como uma forma de reorientar esse processo de aprendizagem. Perfeito? Vou passar agora para a professora Sasha e plim, gravem, né? De fato, tudo que eu falei, porque é isso, né? Na prova, nós temos que responder o que a banca quer, né? Espera de nós. Plim. Plim, plim. Vamos lá.
Vamos é o lá. Plim Plim Plim, não é o Faustão, não, mas é o Plim Plim Plim. Tinha um negócio assim, Plim Plim Plim. Isso aí, apaga Sei aí, lá, Sasha. Plim Plim Plim. Vamos lá, eu e minha varinha do saber, vocês estão ferrados. Sedentos do saber, vamos nocautear com a varinha do saber. Cada dia uma palhaçadinha nova. Questão 15, vamos lá. Em algumas situações de comunicação, é interessante usar como recurso a indeterminação do sujeito. Tal recurso é identificado. Então, vamos lá. Se eu estou falando de indeterminação do sujeito, eu estou falando, então, sobre sujeito indeterminado. Sim ou não? Sujeito, responda aí da sua casa que eu estou ouvindo. Indeterminado. E aí eu vou raciocinar dois casos aqui de sujeito indeterminado, ó. O primeiro caso é quando eu tenho um eles, quando eu consigo encaixar o pronome eles ali numa estrutura que não trouxe o sujeito aparente, mas é sem referente. O segundo caso é quando eu tenho a partícula C funcionando como PIS, né? A partícula ou pronome indeterminador do sujeito. Então, vamos visualizar ali as alternativas. Ó. Na A, tem assim, pessoas do mundo inteiro apagaram suas luzes. Então, quem apagaram suas luzes? Pessoas do mundo inteiro, sujeito. Palavras pra caramba dentro desse sujeito, eu vou encontrar o núcleo. É o substantivo ali, né? A palavra mais importante. Pessoas é núcleo. Se eu só tenho um núcleo, esse sujeito é simples. Então, se esse sujeito é simples, ele não é indeterminado. E se ele não é indeterminado, eu não tenho indeterminação do sujeito. Não pode ser a alternativa A. Ok? Vou deixar na tela para que você leia ali a questão. Peraí. B. Na substituição de todos podem por podemos em todos podem contribuir para evitar o desperdício. Ele quer pegar essa estrutura e colocar todos podemos contribuir para evitar o desperdício. Quem podemos contribuir? Todos nós, né? Quem podemos? Nós. Olha só. Então, se eu encaixei o pronome nós, esse sujeito não é indeterminado. Ele vai ser oculto, elíptico, desinencial ou implícito. São 4 nomenclaturas para que significam absolutamente a mesma coisa, tá? Agora, então não pode ser letra B. Na substituição de recomenda-se que todos utilizem os dois lados do papel, por fala-se em utilizar os dois lados do papel. Então, ele quer pegar essa estrutura aqui, ó, recomenda-se, em que tem um verbo transitivo direto, com partícula C sendo PA, e transformando esse objeto direto em sujeito, e trocar, ó, por fala-se em utilizar os dois lados do papel. Aí sim eu vou colocar aqui no quadro para que a gente visualize. Olha só, fala-se em utilizar os dois lados do papel. Aí, se eu quero encontrar um sujeito, em regra eu vou ao verbo, né? E faço pergunta. Só que eu cheguei aqui esse verbo, ó. Eu não tenho a informação de quem praticou a ação de falar. E, além disso, esse verbo está ligado a uma partícula C. Então, em vez de fazer pergunta, ele eu vou olhar para a sua transitividade, ó. Quem fala nessa estrutura falou em algo. Falei em algo. Se eu passei por preposição, ó, ele é transitivo indireto. E se ele é transitivo indireto ligado à partícula C, o nome dessa partícula é PIS. Partícula ou pronome indeterminador do sujeito. E aí, olha só, o que a partícula ou pronome indeterminador do sujeito vai fazer na vida dele? Com I, ó, indetermina o sujeito. Com S, prende o verbo obrigatoriamente no singular. Se eu estava buscando uma alternativa em que eu tinha um recurso de indeterminação do sujeito, achei, ó, porque PIS indeterminou. Então, esse sujeito é a nossa resposta. Agora, é importante também, então, letra C aqui é a resposta, mas que você visualize o seguinte, porque na letra D ele fala, ó, a comida que se transformaria em lixo
pode ser direcionada para outras pessoas. Aí ele fala que comida é um sujeito indeterminado porque não é agente da ação verbal. Então perceba que, de fato, comida não é agente da ação verbal porque não é ela que está direcionando nada. Ela pode ser direcionada, ela sofre, é um sujeito paciente. Só que não tem nada a ver o sujeito ser indeterminado com o fato dele praticar ou não ação, né? Mesmo porque praticar ação não é requisito para que eu tenha um sujeito. Eu tenho um sujeito que sofre. Então, aqui, misturou as estações, não tem absolutamente nada a ver. A resposta da nossa questão, então, de número 15 é a letra C, beleza? Vamos. Vem comigo. Vamos lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a ECA, completa em 2020. Ariel, estamos em 2024, não tem problema. Mas em 2020, ela estava completando aí 30 anos de existência. Instituído em 1990, o ECA estabelece a absoluta prioridade para crianças e adolescentes, os quais devem ser colocados em primeiro lugar no âmbito aí das políticas públicas e também orçamentárias. No artigo 53, passou aqui rapidinho, gente, no artigo 53... a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Por que ele vem traçando aí, gente, esses pontos? Porque na educação infantil, nós temos como objetivo o pleno desenvolvimento da criança. Então, é trabalhando essa perspectiva do desenvolvimento, é acompanhar o desenvolvimento. Quando nós falarmos em relação aí à cidadania, é a etapa aí do ensino fundamental. Falou em formação para o trabalho, está associado aí ao ensino médio, tá? Por isso que eles vêm traçando esses objetivos, esses três, porque ele está nas entrelinhas ali do texto, falando de cada uma dessas etapas da educação básica. Perfeito? E aí vem aqui comigo, primeiro, a primeira sentença fala o seguinte: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Perfeito, gente. Isso é uma sentença verdadeira. Por quê? Quando a banca vem trazendo essa sentença, que inclusive também está sendo garantida pela LDB, ele vem tentando te fazer escorregar em um único ponto. Qual ponto, Ariel? Ele tira aqui a palavra permanência. Só bota que é igualdade de condições para acesso. Só que nós sabemos que não é só o acesso, não é só eu garantir a oferta ali, né, de vagas e a família fazer a matrícula, mas tem que garantir a permanência, para que não haja uma evasão escolar e, de fato, essa criança depois tenha aí uma distorção idade-série e seja encaminhada para a educação de jovens e adultos, ok? Então, para além do acesso, eu tenho que garantir também a permanência dela. Como que eu garanto a permanência, Ariel? Oferecendo, por exemplo, a alimentação, para que, de fato, essa criança que está em regime integral consiga se manter na escola, certo? Vamos pensar na educação de campo, que é uma modalidade. A criança que está nessa modalidade de educação do campo, o que acontece? As escolas são bem distantes. Ela caminha diversas horas para conseguir chegar até uma unidade escolar. Então, eu tenho que garantir o quê? Transporte. Isso eu consigo, de fato, fazer com que a criança não só tenha o acesso, mas também a permanência nessa instituição. E diversos outros fatores que eu garanto aí a permanência. Então, isso é uma sentença verdadeira. Continuando aí. Direito de ser respeitado por seus educadores. Corretíssimo. A criança tem esse direito. Nós devemos respeitar, sim, essas crianças. Então, aqui é uma sentença aí verdadeira. A primeira também, certo? Só não vai cair nessa pegadinha de retirar a palavra permanência. Terceiro, dever de contestar aí critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias judiciais. Isso que está errado, porque não são instâncias judiciais, são instâncias superiores. Perfeito? Então, por que, Ariel? A criança ela tem todo o direito de contestar os critérios avaliativos. Só que ela vai recorrer a uma coordenação para entender quais critérios são esses. Então, por isso que a gente fala que é uma instância superior. Perfeito? Isso aqui que está errado. Vamos seguir aqui. Dever de organização e participação em entidades jurídicas. Não é entidade jurídica, gente. São entidades estudantis. E olha lá, em 2023, nós tivemos diversas mudanças em relação a essa questão, né, das entidades aí estudantis e os fóruns. Então, você, de fato, vai pegar lá, né,
Vê as mudanças que nós tivemos na LDB. Isso aqui é o ECA, mas na LDB você vai olhar as mudanças em relação a essa temática. Perfeito? Até porque esse artigo aqui, 53, ele vai de encontro com o que a LDB vem falando também. Perfeito? Então vamos lá. Então isso aqui também é falso. Tá? E aí, porque não é entidade jurídica, são entidades estudantis. Acesso à escola pública ou particular. Quando nós falarmos aí, tratamos dessa lei, né? Tanto aqui quanto na LDB, não vai falar da particular. Nós vamos falar da escola pública. Então, particular aqui, né, está aí errado. Por isso que essa sentença também é falsa. Mas sim, a escola tem que ser próxima à residência da criança. Então, nós temos aí como verdadeira quais a 1 e a 2, né? Então, é correto que se afirma somente em 1 e 2. Deu pra entender? Não vão cair mais nesta pegadinha. Perfeito, gente? Vou passar agora pra professora Sasha com uma dica aí imprescindível em português. Bora! Vamos a mais um bloco de correção de questões. Direto na tela, questão de número 17. É proibido o uso do acento indicador da crase na seguinte afirmativa. Então, vamos aqui, ó, a mais uma questão sobre o uso do acento grave. Essa primeira alternativa aqui, ó. As pessoas deveriam chegar à velhice bem amparadas. Quem chega, chega a algum lugar. Tenho preposição. Ademais, eu tenho o artigo a acompanhando o substantivo velhice. Se eu tenho preposição e se eu tenho artigo, o acento vai ser obrigatório. Queremos o proibido. Na letra B, ó, temos a preposição até. Falamos sobre isso na questão anterior. Após o até, o acento grave é facultativo. Se ele é facultativo, eu coloco se eu tiver fim. Depende do humor do meu dia, né? Mas o fato é, se eu posso colocar, ele não tem como ser proibido. Logo, não pode ser a letra B. O velhinho saiu às escondidas. Às escondidas está me dando ideia de modo. É o modo que o velhinho saiu, olha só. E tudo que me dá ideia de alguma coisa, que na língua portuguesa a gente vai chamar de semântica, morfologicamente é um advérbio. Só que, se ele é composto por mais de uma palavra, ó, eu tenho aqui uma locução adverbial. O núcleo dessa locução adverbial, o substantivo dessa locução, é um substantivo feminino, a palavra é escondidas. Se eu tenho uma locução adverbial feminina, o uso do acento grave, ele não é só facultativo, ele é obrigatório. Você tem que colocar. Agora, os alunos fizeram uma homenagem à professora. Os alunos fizeram algo a alguém. Quando eu falo que eles fizeram a alguém, eu passo por preposição. Além disso, eu tenho o artigo a acompanhando o substantivo professora. Se eu tenho preposição obrigatória e também artigo obrigatório, ó, esse acento aqui, ele é obrigatório. Agora, olha só a letra E. Os anciãos começaram a fazer exercícios. Eu nunca vou colocar o acento grave antes de verbo, né? Então, aqui eu tenho um uso do acento grave que é proibido. Beleza? Sendo assim, a resposta da nossa questão é a letra E. E eu vou deixar com vocês a próxima questão com a professora Ariel. Voltamos com a varinha mágica aí do conhecimento. Vem comigo. Vamos lá. Então, continuando aí, questão de número 18. Em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, né, as nossas DCNs aí, sobre a organização curricular, assinalar a alternativa correta. Então, vamos lá, gente. O ensino de história deve evidenciar prioritariamente as contribuições da cultura indígena na formação do povo brasileiro e, em segundo plano, da cultura africana. Gente, quando nós falarmos aí do ensino de história, nós temos que sempre recordar o seguinte, vem comigo. Falou ensino de história. E essa caneta aqui tá falhando. Vamos lá para uma outra caneta. Quando falar do ensino da história, tá? Tá dando pra ver aí, gente? Sim ou não?
Mais ou menos. Então, quando falarmos do ensino da história, nós temos que lembrar que nós temos quais matrizes que serão aí contempladas, tá? Então, nós vamos trabalhar com as matrizes que são aí a indígena, a africana e a europeia. Falou do ensino aí de história, vai sempre lembrar dessas matrizes aí, perfeito? Não vai deixar esse ponto. Então, como na questão falou, né, que contribuições da cultura apenas indígena e em segundo plano da africana, nós temos aí algo errado, perfeito? Só que nós também temos aí na nossa DCN falando do estudo da história e da cultura afro-brasileira. Então, o estudo da história e da cultura afro-brasileira. Certo? Nesse estudo da história e, né, da cultura afro-brasileira, e o que nós precisamos saber? Primeiro, afro-brasileira e indígena. O que nós precisamos saber? Que, neste aspecto aqui, tá, nós vamos considerar em todo o âmbito, tá, do currículo esse estudo aqui, em todo o âmbito do nosso currículo aí da escola. Só que nós teremos o quê? Especialmente, e aí tu faz um asterisco, ó, especialmente. Porque eu tô me referindo a essa palavrinha, porque a banca vem colocando sempre pra vocês, obrigatoriamente, né, exclusivamente. E a Sasha, melhor do que eu, pode falar com vocês, que não tem o mesmo significado, certo? Especialmente não é igual a obrigatoriamente. Perfeito? Então, especialmente, eu posso contemplar ou não, mas que seja de forma especial. Em quais disciplinas aí? Artes, você coloca aí, tá? Literatura. E teremos aí, né, por último, a história, mas não é qualquer história. Não é qualquer história, é a história brasileira, certo? Então, não vai cair nestes pontos. Falou do ensino de história, eu vou trabalhar com matrizes que são a indígena, a africana e a europeia. Perfeito? Falou do estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, especialmente que sejam abordadas nas disciplinas de artes, de literatura e da história brasileira. Vou até colocar aqui, ó, porque se a banca quiser colocar apenas história e você assinalar, você estará errando, porque é história brasileira. Perfeito? Não vai cair nesta pegadinha, porque sempre quando nós falamos aí das DCNs, eles vão trazer sobre a organização curricular, ok? Então, por isso que a letra A é aí uma resposta errada, mas ele quer a correta, não achamos ainda. Sigamos. O ensino religioso de matrícula obrigatória. A oferta é obrigatória, agora a matrícula não é. A matrícula ela é facultativa. Falou no ensino religioso, não tem obrigação o aluno se matricular. E outro ponto, a oferta do ensino religioso tem que ser no turno regular. Não pode ser no contraturno. Perfeito? Então, sempre durante ali o período do turno que a criança está matriculada. Perfeito? Então, aqui já tem uma resposta aí errada, não é? Ele fala que a matrícula é obrigatória e é apenas facultativa aos alunos dos anos finais. Mentira! Facultativa para todos, anos iniciais e finais, tá? Sigamos. A música constitui conteúdo obrigatório e exclusivo do componente curricular arte. Gente, é um conteúdo obrigatório, sim, tá? Da arte, mas não é exclusivo. Por que não é exclusivo, Ariel? Porque eu posso ter o quê? Dentro da própria disciplina arte, eu posso ter a dança, né? Eu posso ter a própria música, eu posso ter as artes, né? E aí, em relação a essas questões aí, eu não vou trabalhar só como componente exclusivo a música. Perfeito? Então, eu não posso falar que apenas ela é um componente aí exclusivo, tá? Porque se eu quiser trabalhar com a dança, com teatro, eu tenho
outro tipo aí, né, de conteúdo dentro, né, das artes, tá? Então, obrigatório sim, tá? Mas de forma exclusiva, não é exclusiva, tá? E não é exclusiva porque você vai voltar só que pra você. Você pode ter a dança, você pode ter o teatro, né? As próprias artes aí, trabalhar com artes, né? Artes do tipo cênicos, o que você quiser, você vai ter aí dentro do componente curricular arte. Perfeito? E a própria música também. D. Só sobrou a D, né, gente? O ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, ok. Assegurada também às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Corretíssimo. Então, ficamos aqui com a nossa questão de número 18. E sigamos aí. Vem, Sasha. E vamos agora para a correção da nossa última questão de língua portuguesa. Bora lá. Vou colocar na tela para que você acompanhe comigo. A regência verbal está correta na seguinte alternativa. Então, se eu estou falando de regência, automaticamente preciso pensar em preposição. Se eu estou falando de regência verbal, eu preciso visualizar, então, se a preposição exigida pelo verbo está sendo empregada corretamente. Letra A. As pessoas chegam nas casas. Dentro de nas eu tenho preposição em, mais artigo as. Só que o fato é, quem chega não chega em lugar nenhum. Você chega à casa. Logo, se eu falo que chegam nas casas, estou cometendo um erro de regência. Não pode ser a letra A. Letra B. A família avisou ao enfermeiro a idade avançada do paciente. Quando eu tenho verbos que indicam comunicação, informar, avisar, olha só, há duas possibilidades aqui. Eu posso avisar algo a alguém e eu posso avisar alguém de algo. Então, vamos analisar aqui agora. Ó. A família avisou a idade avançada do paciente, ela avisou algo a alguém, ao enfermeiro. Perfeita, a preposição tá ali. Mas nós estamos buscando justamente a correta. Olha só que loucura. Letra B. Já achamos. C. O filho se esquece que o pai idoso lhe criou com dificuldades. Eu tenho aqui o verbo esquecer. Só que ele está ligado ao pronome átono, olha só. Então, aqui ele é um verbo pronominal. Todas as vezes que eu tenho esquecer ou lembrar também como verbo pronominal, né? Quando eles estão atrelados ao pronome oblíquo átono, isso significa que eles são pronominais. E automaticamente eu preciso usar a preposição. A regência vai pedir. Então, o filho se esquece de que o pai idoso lhe criou com dificuldade. O abandono aos idosos implica em estado depressivo. Verbo implicar, ó. Quando ele está no sentido de perturbar, eu vou usar a preposição com. Então, João implica com Maria, porque ele perturba, né? Está no sentido de perturbar. Quando eu tenho implicar no sentido de envolver-se, eu vou usar a preposição em. João implicou-se em briga. Ele se envolveu em briga. Agora, quando eu tenho implicar no sentido de acarretar, no sentido de gerar, no sentido de resultar, eu não uso preposição nenhuma. Ele é transitivo, direto. Então, perceba, o abandono aos idosos implica em estado depressivo. Resulta, tá? No sentido de resultar, de gerar, de consequência, eu não posso usar preposição alguma. O médico procedeu os exames do paciente idoso. O médico procedeu aos exames do paciente idoso. Quem procede, procede a algo, beleza? Então aí, nossa resposta, letra B. E já quero mandar um beijo para você. Falar que foi um prazer pular carnaval aqui, passar esse dia com você. Espero que você consiga nocautear a sua prova junto com a minha varinha do saber, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada. Vou chamar a Ariel para a saideira. Calma, Sasha, calma. No final vamos fazer um encerramento juntas, né? Vamos, vamos. Vamos lá, gente. Então vamos para a última questão aí, tá? De número 20. Em relação às modalidades de ensino da educação básica, assinalar a alternativa que apresenta apenas opções corretas. Gente, isso também
vem sendo cobrado aí, né? Por quê? Tem que saber quais são as modalidades, certo? Então, vem comigo. Você nunca mais vai errar quais são as modalidades, né, da educação básica. Então, falou em modalidades, nós vamos nos referir aí. Primeiro, a EJA. Gente, é a EJA. A Educação de Jovens e Adultos. Eu vejo muita gente falando, o EJA, eu vou pro... Não é o EJA, é a EJA, certo? Lembra de a Educação de Jovens e Adultos? Então, a EJA é uma modalidade, principalmente para aqueles que estão com uma distorção idade séria e precisam, né, retornar aí para as escolas para conseguir, de fato, finalizar, né, essa etapa, certo? A educação de campo também é uma modalidade, tá? A educação do campo é uma modalidade. Perfeito? Tem muitos alunos aí que estudam nessa região do campo, né? E nós sabemos as dificuldades que esse povo enfrenta para conseguir, de fato, ter acesso, né, à instituição escolar, tá? A educação profissional técnica, as famosas escolas técnicas aí que vêm trazendo, né, uma formação profissional para esse aluno e, de fato, quando ele sai dali, ele já está ingressando aí no mercado de trabalho, né, também é uma modalidade. Perfeito? A educação quilombola e indígena também é uma modalidade, certo? Nós temos aí o ensino à distância, o famoso EAD, também é uma modalidade. Mas olha lá, o EAD é uma modalidade, mas se vier falando pra você, Gia, ensino híbrido, que eles tentam fazer isso também, colocam ali, ensino híbrido, certo? Para que você, de fato, pense, o ensino híbrido vai ter, né, essa parte do ensino que vai ser aí à distância também. Nós vamos utilizar computadores, vamos ter aí, né, encontros, né, síncronos, assíncronos com esse aluno, mas o ensino híbrido não é uma modalidade. O EAD é uma modalidade, não caia nesta pegadinha. Perfeito? Então, nós temos aí, né, a EJA, educação aí do campo, educação profissional técnica, educação quilombola e indígena, o EAD, né, como sendo uma modalidade. E por último, nós temos também, não menos importante, porque está por último, a educação especial, certo? Então, a educação especial também como sendo uma modalidade. Lembrando que a educação especial, ela tem que ser garantida aí, o quê? Desde o nosso ensino aí, né, da educação infantil, tá? Então, lá na educação infantil, você já tem essa garantia de ter também essa modalidade de educação especial. Perfeito? Então, retornando à nossa questão, a letra A fala que é educação de jovens e adultos. Ok, Ariel. Educação especial? Perfeito. Profissional e tecnológica? Perfeito. Letra A, caramba, já encontrei minha resposta. Letra B, por que não é? Porque ele tá me falando aí, educação de jovens e adultos, educação básica do campo, ensino domiciliar. Falou em ensino domiciliar, falou essa questão aí do homeschool. Nada disso, gente, tá? Não é uma modalidade, perfeito? Educação profissional e tecnológica, ok. De novo, ensino domiciliar. E a educação à distância, ok. Educação escolar indígena, educação à distância e educação corporativa. Então, eu fico aqui com a minha letra A. Você vai printar as modalidades e não vai mais cair nesta pegadinha. Então, nós terminamos aqui. Sasha, o que foi pra você aí, esse bloco desse carnaval? Foi tudo! E o que você acha que, de fato, se eles vão conseguir essa aprovação? Eu ou acho não? que eles vão nocautear. Eu também acho. Vai sair nocauteando tudo. Então, gente, ficamos por aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês nessa folia. Obrigada, galera, pelo carinho, pela confiança, pela audiência, pela participação. Exatamente. E muito obrigada por aguentarem até aqui na questão número 20 conosco. Um beijo! Fui!